Há 2.500 anos havia um rei lá no Nepal. O Nepal é um pequeno país que fica entre a Índia e a China. E esse rei tinha um objetivo muito nobre, que era fazer com que a vida de seu filho fosse perfeita. O rei atendia todos os desejos e necessidades do menino, para que ele não passasse por nenhum momento de dor ou dificuldade. E com um detalhe, o menino não podia sair das muralhas do castelo, ou seja, não podia ver como a vida real funcionava fora da muralha. O rei mimava o garoto com tudo que você possa imaginar: servos, presentes, comida. Qualquer desejo da criança seria atendida no menor intervalo de tempo possível, e foi assim durante toda a sua infância. Mas ainda assim, apesar do luxo e da fartura, a criança cresceu e se tornou um jovem estressado e insatisfeito. Todas as experiências que ele vivia eram vazias e sem valor. Nada tinha significado e tudo parecia ser insuficiente. Até que um dia, esse jovem resolveu fugir, ir além da muralha do castelo, conhecer o mundo real. E pela primeira vez na vida, o jovem príncipe se deparou com a dor e com o sofrimento. Viu pessoas doentes, com fome, desabrigadas e velhos, pois até então o jovem príncipe jamais tinha visto pessoas velhas, pois toda vez que um servo envelhecia, o rei dispensava aquele servo do serviço. E também pela primeira vez, o jovem príncipe se depara com a morte, pois toda vez que um servo morria ou alguém dentro do castelo acabava morrendo, o rei dizia que essa pessoa tinha feito uma viagem e não voltaria nunca mais. O príncipe, ao retornar ao palácio, entrou em uma crise existencial, diante de tanta tristeza que tinha visto. E sem saber lidar direito com a situação, culpou o pai, exatamente por tentar evitar que ele entrasse em contato com todas as dificuldades e desprazeres da vida. O príncipe chegou à conclusão de que tinha sido toda a riqueza, luxo e facilidades que tinham deixado ele tão infeliz e que o impediam de encontrar o sentido da vida. Então resolveu fugir novamente, mas dessa vez para nunca mais voltar. Abriu mão de todos os títulos, nobreza e riquezas da família real para morar na rua, sujeito a passar fome, até que mendigar por resto de comida e passar frio por não ter onde morar ou dormir pelo resto da sua vida. O príncipe enfrentou a solidão, doenças, fome, dor, humilhações e beirou até a morte. E muitos anos se passaram, mas ele não conseguiu encontrar nem o sentido e nem propósito na vida, e muito menos atingir a iluminação que desejava quando decidiu passar por tudo isso. Ele chegou à conclusão mais óbvia de todas, de que o sofrimento é uma desgraça mesmo, e não necessariamente ele nos proporciona significado. Ou seja, o sofrimento sem propósito não tem valor algum, assim também como a riqueza. Se não houver propósito, não há valor. Enfim, ele percebeu que nem ele, com a ideia de submeter a todo esse sofrimento, muito menos o pai, com a ideia de evitá-lo, estavam certos. Ou seja, ambos não conseguiram trazer para ele um sentido ou um propósito na vida. E ainda muito confuso diante de tudo isso, o príncipe resolveu trilhar um terceiro caminho. Partiu em direção a uma árvore à beira de um rio e sentou-se à sombra dela. E decidiu que só levantaria quando alcançasse a iluminação. Reza a lenda que o príncipe ficou lá sentado por 49 dias, sem comer ou sem beber nada. E não vamos entrar aqui na discussão se isso é humanamente possível ou não. Mas o fato é que esse príncipe chegou a algumas conclusões. E a primeira delas foi a seguinte: que viver já é uma forma de sofrimento. Os ricos sofrem pois são reféns da própria riqueza. Os pobres sofrem pela ausência de bens materiais. Os que têm família sofrem pelos conflitos dentro da família. Os que não têm família sofrem pela ausência dos parentes. Os que buscam os prazeres sofrem pois se tornam escravos, jamais saciam seus vícios. Os que buscam evitar todo tipo de prazer sofrem por não poder experienciá-los. E não estamos dizendo que todos os sofrimentos são iguais. Algumas coisas doem mais que outras. E quanto a esse príncipe que estamos falando, se trata de Siddhartha Gautama, que desenvolveu uma filosofia que se espalhou por todo o mundo. E ele ficou mundialmente conhecido como Buda. E o princípio da filosofia budista consiste em parar de tentar evitar ou resistir à dor e à perda, pois elas são inevitáveis. Mas no atual sistema em que vivemos, nos é ensinado exatamente o contrário. É como se quisessem nos passar uma fórmula, que se bem aplicada e se seguirmos o passo a passo, resolveremos um problema e assim alcançaremos a tão sonhada felicidade. E o que não faltam são cursos, livros e coachings querendo nos ensinar o caminho para alcançar a felicidade. Mas a questão é que a felicidade não é algo palpável, algo que você alcança e missão cumprida, felicidade constante. Ou um problema em que você encontra a solução e jamais deixará de ser feliz. Ela pode até ser vendida assim, mas não é. A felicidade é um estado de espírito que pode até ser presente e consistente em nossas vidas,
mas que não vai durar para sempre. E a insatisfação é algo que faz parte da condição humana. É ela que nos força à mudança. Sem essa inquietação, não há evolução. E a dor e o sofrimento fazem parte do processo rumo à felicidade. São elas que nos fazem reconhecer, diferenciar e até mesmo valorizar momentos bons e ruins. E situações desconfortáveis são elas que nos levam da condição atual para a condição que deveríamos estar, de deixar de ser quem somos para nos tornar quem deveríamos ser, e até mesmo alcançar o lugar que julgamos merecer. Nosso vídeo de hoje fica por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o vídeo. Se você assistiu o vídeo até aqui, escreve nos comentários, faz parte do processo. Eu me chamo Edgar Rafael, fique com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima. Tchau.